Então, boa noite para quem está entrando agora. Na aula de hoje, então, eu vou começar falando um pouquinho do nosso último trabalho lá. Foi feito pelo Forms, porque eu vi que tem algumas respostas que acabaram se repetindo um pouco e eu quero reforçar alguns conceitos com vocês, corrigir alguma coisinha ou outra ali que apareceu que não está 100%. Depois a gente vai, então, falar um pouquinho sobre a nossa prova. A gente vai corrigir ela ali, né? Pra tirar dúvida e tal, quem ficou com alguma dúvida ainda. E depois a gente vai começar a nossa unidade nova. Que na verdade é dar continuidade para a parte de patologia, só que agora tratando do aço e da madeira. Então vamos lá. Aqui a nossa primeira questão. Eu acho que essa primeira questão ela abrangeu a maior quantidade de respostas diferentes ali, o que é bom na verdade, porque é exatamente isso que eu queria. Aqui eu propus uma situação para vocês e eu falei para vocês já adotarem uma situação para recuperação. Obviamente eu não queria que vocês dessem a recuperação ideal ali, como que vocês, a situação mais correta possível, como que vocês fariam. Não, eu queria ver como que vocês iriam pensar numa situação dessa para estar resolvendo aquilo ali. E eu gostei bastante da maioria das respostas, porque são procedimentos viáveis ali que vocês podem estar trabalhando. Mas tem algumas coisinhas ainda que a gente tem que estar corrigindo, por exemplo, a consequência, a situação causa e consequência ali, às vezes ficou um pouquinho invertida nas respostas de vocês. Então o que que a gente pode observar aqui inicialmente nesse pilar? A primeira coisa que a gente pode observar claramente ali é que é um pilar com um processo de corrosão bem intenso já, e já resultou ainda no desplacamento do concreto que estava cobrindo ele, né? Então a partir disso, o que a gente pode estar averiguando? Quais são as possíveis causas, então, desse processo de degradação? Como a gente está observando aqui que é um ambiente marinho, então o nosso pilar aqui no caso, ele está cercado só de água do mar. Então ele está servindo de suporte, seja por uma ponte, uma plataforma, um pier, talvez uma coisa nesse sentido. Então o que a gente vai ter aqui é uma presença muito grande de íons cloreto e íons sulfato. Como eu falei na aula passada para vocês, os íons cloreto e os íons sulfato eles vão causar alguns efeitos no nosso concreto e o cloreto principalmente na nossa armadura. E é basicamente o que está acontecendo aqui. Embora ele esteja desplacando aqui, a gente pode observar essas manchas aqui de ferrugem saindo do nosso concreto, da pasta ali de cimento. E o que, que isso quer dizer para a gente? Então, os cloretos eles atingiram a nossa armadura, eles estão gerando lá um processo de corrosão e essa corrosão está até saindo para fora ali, que a umidade e tal ela vai trazendo para fora. Então, o processo de corrosão da armadura ele acontece antes da degradação do concreto. Então, isso aí vai entrar em conflito com algumas respostas que eu obtive que falaram que é o processo de carbonatação. Por que, que vai acontecer isso? Porque no processo de carbonatização, o que vai acontecer é mais ou menos no sentido inverso disso. Então a gente vai ter a deterioração do concreto ali e depois da armadura. Por isso que, embora tenha carbonatação ali, a proporção de dano que ela vai estar causando naquela situação é muito pequena. Então ela não vai estar influenciando de uma maneira muito intensa aquilo ali. Tá, mas professor, então como que acontece a carbonatação? O que que acontece nesse processo? Então, ali quando a gente está fazendo a nossa mistura de concreto, a gente tem grãos ali com diversos compostos e tal. E não cabe entrar nessa aula, é um pouco mais voltada para materiais, mas ela tem diversos compostos ali e com a hidratação dela a gente vai estar formando diversos outros materiais. Então a gente vai estar formando CSH, que é responsável pela resistência, vai estar formando etringita, vai estar formando portlandita. Portlandita que na verdade ela é conhecida por esse nome, mas ela é basicamente hidróxido de cálcio, que é uma base consideravelmente forte, a classificação dela é forte. Então, com a formação dessa base ali na nossa mistura, no nossa pasta de cimento, ela vai estar dando uma característica alcalina para a nossa mistura. Então, a partir disso, a gente pode estar atribuindo o conceito de um concreto alcalino. Todos os concretos que a gente vai estar trabalhando ali, basicamente, eles têm um pH na faixa entre 11 e 12,5, que é um pH bem elevado ali, se vocês forem considerar, por exemplo, o máximo de pH que a gente pode ter é 14, então a gente está com uma situação com uma base bem forte ali. E aí esse hidróxido de cálcio, então que ele vai acabar gerando essa proteção exatamente por ele ser uma base.
Tá, mas e o que isso tem a ver com carbonatação? A carbonatação, então, ela vai acontecer quando a gente tem contato do gás carbônico, que vai ser um óxido ácido, a classificação dele ele vai ser um óxido considerado ácido. Esse óxido, então, quando ele entrar em contato ali com os nossos componentes da pasta, então aqui a gente vai ter tudo misturado, vai ter CSH, vai ter letringita, vai ter portlandita, é uma loucura ali que tá dessa mistura, ali tem tudo misturado, um do lado do outro, um interagindo com o outro. E a gente vai ter a nossa portlandita. Então, quando o óxido, o gás carbônico aqui entrar em contato com a portlandita, ele vai interagir. E essa interação, então, vai ser basicamente regida por essa equaçãozinha aqui. Então, vai ter aqui a nossa hidróxido de cálcio reagindo com o gás carbônico, formando carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é um sal consideravelmente estável. Então, ele vai acabar formando aqui nessas regiões de interface, onde tem interação entre o gás carbônico e a portlandita. E essa interação, então, quando eu estiver formando esse sal aqui, a parte do hidróxido ela vai estar sendo consumida. Então eu estou retirando hidróxido de cálcio para formar outro componente. Então eu estou retirando a parte que atribui o pH básico para o meu concreto. Então eu estou deixando de ser alcalino, estou retirando o elemento que deixa ele alcalino. Então a partir disso, vou ter a consequência então do que o meu concreto vai se tornar mais ácido. Quando ele se torna mais ácido, principalmente perto da região da armadura aqui, que eu não vou ter mais essa proteção básica exatamente pelos compostos ali, a portlandita, tem outros compostos também, mas aqui a gente está considerando ela como principal responsável, ela produz uma proteção ali para minha armadura. A armadura ela não vai corroer em pH básico, vai corroer de uma maneira ínfima, praticamente nem é considerada. Mas quando ele é ácido, então numa situação de carbonatação, pode estar acontecendo esse processo corrosivo e então a degradação, aqui como vocês podem estar vendo. Só que o processo de carbonatação é um processo muito lento. Ele tem várias motivações do porquê que ele é muito lento, mas a principal delas é porque aqui na superfície, quando a gente já tiver a interação da portlandita com o nosso gás carbônico, vai então ter a formação do nosso carbonato de cálcio. E como eu falei para vocês, ele é um elemento muito estável, então ele vai acabar ficando aqui preso nessa superfície. E como ele está preso aqui, ele vai acabar formando vai acabar resultando em um tamponamento, então ele vai impedir o gás carbônico de estar penetrando mais para o interior da minha estrutura. Então ele vai acabar atrasando essa penetração aqui. E com isso, então, o processo de degradação resultante da carbonatação ele vai se tornando cada vez mais lento, porque tem cada vez mais compostos formados ali, então vai ter um processo muito demorado. E vocês podem ver que na imagem aqui a gente tem um processo inverso. A corrosão da armadura aconteceu primeiro do que a degradação do concreto. Então, isso já é um dos motivos. E além disso, a carbonatação ela vai ser agressiva para a armadura, principalmente quando eu tiver uma falha. Então, aqui nessa figura, por exemplo, vocês podem estar observando. Como eu tenho aqui uma situação de falha, eu tenho contato aqui do ar atmosférico, com o concreto já numa região bem interior aqui. Então, essa região interior ela já vai estar passando pelo processo de acidificação. E a partir dessa acidificação aqui no interior, ela já vai estar muito próximo da armadura, e aí sim eu poderia ter um processo então de corrosão nessa região. Mas seria uma coisa um pouco mais pontual ali, que não estaria interferindo tanto naquela estrutura. Então aqui, qual que seria a causa principal que a gente poderia estar considerando? Aqui sem dúvida seria o ataque por cloreto, porque ele está atacando diretamente a minha armadura ali. Sem dúvidas eu também vou ter ataque por sulfatos aqui, mas o ataque por sulfatos ele é bem mais lento do que o ataque por cloretos, como eu comentei com vocês na última aula. O íon cloreto é muito pequenininho, então ele vai conseguir penetrar ali no interior do concreto com facilidade. O ataque por sulfatos ele vai demorar um pouquinho mais ainda, e o perfil de degradação dele é um pouquinho diferente. Então aqui, beleza, a gente definiu que está correndo um ataque por cloretos. O que a gente pode estar fazendo então? Aqui que eu deixei a criatividade de vocês, obviamente eu não atribuí nota, porque isso aqui está errado, isso aqui está certo. Mas algumas propostas que a gente poderia fazer, por exemplo, existem métodos ali para estar verificando qual é o teor de cloreto que já está no interior do concreto. Eu tenho um teor muito elevado ali já no meu concreto. O que eu posso fazer? Eu posso estar então, se for muito elevado, eu vou precisar retirar todo esse concreto e basicamente refazer o meu pilar. Os íons cloreto ainda não atingiram aqui de uma maneira significativa o interior da minha pasta. Eu posso então estar basicamente só fazendo uma limpeza, tá reestruturando ali a armadura, talvez fazendo um reforço, alguma coisa caso seja necessário, e tá refazendo então a camada de concreto superficial. Pode ser uma opção viável. Posso então, também tem a opção,
já que está tudo degradado ali, já que está tudo consumido, eu vou quebrar esse pilar, vou colocar escoras ali e fazer um novo pilar. Também é uma opção, dependendo da situação, quão grave já estaria isso aqui. Nessa situação, provavelmente isso aqui seria o correto a se fazer. O pilar já está muito degradado, possivelmente eu já tenho um escloreto aqui por toda essa matriz cimentícia, então, embora eu possa ir lá e trocar a armadura, se eu mantiver aquilo ali, vai gerar um ataque de novo, vai corroer de novo, em pouco tempo vai estar nessa situação novamente. Então talvez o ideal seria refazer esse pilar com todos os procedimentos ali de cobrimento e tudo mais, que duraria por um período muito maior de tempo. Segunda questão, qual a importância do cobrimento de uma estrutura construída em concreto armado? Então, a principal importância ali do cobrimento, aqui eu queria uma resposta bem simples e direta mesmo. A importância vai ser a proteção física e química da minha estrutura. Obviamente também o cobrimento ele faz parte do concreto, então ele faz parte da resistência estrutural ali do meu elemento, mas o cobrimento, a principal função dele é exatamente bloquear a penetração do ataque, ele absorver talvez algum impacto externo, por exemplo, um carro bater, uma martelada, é o cobrimento que vai estar absorvendo aquilo ali. Então, basicamente, a proteção química e física da minha armadura. E aqui a terceira questão, eu citei um ambiente com alta intensidade, ali, alta presença de íons cloreto e íons sulfato, e pedi para vocês escolherem qual método construtivo vocês usariam. Aqui é uma questão bem interessante porque, na verdade, vocês podem utilizar qualquer método construtivo, e o que eu queria que vocês dissessem é que vocês justificassem a escolha. Então, por exemplo, eu quero construir de concreto armado. Claro, você pode construir de concreto armado. Por quê? Porque eu adotando, por exemplo, todas as normativas, adotando o cobrimento mínimo, fazendo todos os procedimentos corretos ali, eu não vou ter problema nenhum. O ataque vai ser muito lento naquela situação e eu não vou ter problemas de degradação naquela minha estrutura. Alvenaria estrutural, a mesma coisa, desde que eu obedeça as normas técnicas ali que regem esse tipo de construção, não tem problema nenhum estar utilizando. Wood framing talvez seja o mais tranquilo estar utilizando, porque a madeira sofre muito pouco com os efeitos deletérios de ambientes marinhos, aí que tem íons cloreto e íons sulfato em grande presença. E também tem o light steel framing, que talvez seja um pouquinho mais complicado, que eu preciso de um pouquinho mais de cuidado ali para estar trabalhando, exatamente porque ele é um metal, então qualquer dano ali na camada superficial, na camada de proteção que ele tem, ele vai estar iniciando o processo de corrosão. Mas claro, também, desde que eu atenda a todas as condições, especificações técnicas, ele pode ainda ter uma durabilidade bem adequada, no mínimo suficiente ali para a minha estrutura. O Electro Frame ele tem alguns detalhes que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente nessa aula ainda, mas por exemplo, além dessas condições, eu não posso não posso optar por fazer, por exemplo, um deck com ele. Por que isso? Porque um deck ele vai estar exposto a diversas condições, intemperismo, a presença de outras pessoas, a impactos e tudo mais. E aquela proteção ali, no momento que ela ficou um pouco mais frágil, alguma coisa assim, seja pela ação do sol que ficou exposta, a chuva que foi degradando ali, ele vai dar entrada então para aqueles íons agressivos e vai gerar um processo de degradação. Aqui a situação que eu estava me referindo é, por exemplo, eu quero construir uma casa na praia. Você pode construir de steel framing tranquilamente, porque você não vai estar naquela situação de gotejamento de água, aquela intensidade ali da água do mar em contato com a estrutura. Então não vai ter esse problema, porque a concentração de íons cloreto de sulfato na atmosfera é muito menor do que na água. Então esse processo vai ser muito lento e vai acabar não interferindo tanto na minha estrutura. Senão a gente não poderia ter, por exemplo, carros na praia, né? O carro ele estaria sendo corroído de uma maneira muito rápida. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa com essa questão aqui? Se não quiserem falar, pode mandar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Então eu já sigo pra frente. Então beleza, eu vou agora mudar um pouquinho, vou colocar na nossa prova pra gente ir corrigindo aqui. Beleza. Só ajustar. Beleza. Deu certo. Tá, então vamos lá. Aqui na nossa questão 1, então, o que eu estava pedindo para vocês? Na utilização de conceitos de racionalização e industrialização podem ser empregados em diversos setores da construção civil. Pedi para vocês citarem, então,
em que situações que vocês poderiam estar utilizando a parte de industrialização e racionalização em um canteiro de obras ali, e quais que seriam os potenciais benefícios de utilizar essas técnicas ali no caso da construção civil, né? Então aqui eu fui bem abrangente, vocês vão ver, na verdade, as questões abertas ali, eu considerei muita coisa, praticamente tudo que vocês escreveram. Mas só para vocês terem um parâmetro ali, seria uma resposta legal ali, que eu estava pensando nisso. Então a gente pode estar utilizando esses conceitos desde o do planejamento ali, em todas as etapas da nossa obra, conceitos de sustentabilidade, para evitar desperdício de material, para melhorar o aproveitamento dos nossos recursos disponíveis. Então, além disso, a parte de utilização ali de tecnologias para estar aumentando a nossa eficiência. Como assim? Eu posso estar utilizando desde equipamentos para movimentação dentro do canteiro, equipamentos de organização ali, estruturas um pouco mais tecnológicas ali para estar organizando os materiais que eu vou estar recebendo. Desde estar planejando o meu canteiro de obras, organizando ele de uma maneira mais semelhante a um processo industrial, então dividindo em etapas ali, melhorando a sequência que eu vou estar trabalhando naquela situação. Então, utilizando isso, a gente vai ter diversos benefícios ali, principalmente no quesito de agilidade da nossa construção, eficiência, tanto financeira quanto de tempo, que também vai ser convertido na eficiência financeira. E também na questão de utilização dos nossos recursos ali, principalmente relacionados à sustentabilidade. A gente vai estar agredindo menos ao ambiente, embora a construção civil ela seja bem impactante para o meio ambiente, mas a gente pode estar então aproveitando de uma maneira melhor aquilo ali, agredindo o menos possível que a gente consegue, né, no caso, para essa situação. Então, tem diversos outros exemplos que vocês usaram e tá certo também. Vocês podem estar empregando esses conceitos em diversas situações. Então, basicamente isso é uma questão bem tranquila, eu só queria que vocês trabalhassem um pouquinho quanto a isso. Nossa segunda questão. Então, a respeito dos métodos construtivos convencionais utilizados na construção civil, avalie as proposições a seguir. Primeiro, aqui vamos avaliar quais que estão corretas ali e quais que estão erradas para essa situação. Para a construção civil, utilizando a metodologia convencional, com a estrutura moldada em loco e a vedação realizada em alvenaria de tijolos cerâmicos, não há necessidade de planejamento no canteiro de obras. Tá errado, né? Exatamente porque está dizendo aqui que não tem necessidade de planejamento no canteiro de obras. Independente do porte da construção, dos materiais que a gente vai estar utilizando para aquela construção, sempre vai existir essa necessidade de planejamento no canteiro de obras. Então, a primeira questão aqui já está errada. Segunda alternativa. Comparativamente do ponto de vista de sustentabilidade, é indiferente a utilização do last steel framing, wood framing em concreto pré-fabricado. Então, como eu comentei para vocês lá, a gente já está vendo desde o comecinho da nossa disciplina, o last steel framing e também o wood framing em partes, pelo menos, eles acabam sendo muito interessantes do ponto de vista de sustentabilidade. Por que que vai acontecer isso? Porque, por exemplo, o nosso metal ali, embora tenha todo o processo de extração, ele é um material completamente reciclável, então a gente consegue estar depois em outras estruturas, estar reutilizando as peças, a gente pode estar mandando de novo para a siderúrgica para estar refazendo ou reutilizando aquele material em outras estruturas, e a gente vai ter o pior aqui entre os três, na verdade, que vai ser o concreto pré-fabricado. Por quê? Porque para fabricar ali, desde o nosso cimento, a gente vai estar extraindo recursos da natureza que não são repostos depois. Para produzir o clinker do nosso cimento lá, como comentei com vocês, a gente utiliza fornalhas com temperaturas elevadíssimas, então a gente está tendo um gasto energético muito grande que não é reposto para a natureza. Então não é indiferente ali do ponto de vista de sustentabilidade a utilização desses três métodos. A gente tem diferenças, e nessa situação aqui, o concreto pré-fabricado vai ser o vilão entre os três. Então também está errada essa questão. 3. A utilização de métodos construtivos como o wood framing e o light steel framing possibilita o emprego de diversos materiais como preenchimento que auxiliam nos isolamentos térmico e acústico. Tá, beleza. Eu posso estar utilizando diversos materiais, lã de vidro, lã de rocha, espumas, tem vários materiais que eu posso estar utilizando que vão auxiliar sim no isolamento térmico e acústico. Então essa questão está correta. E agora a última.
Assim como nas estruturas feitas em concreto armado convencional, nas edificações construídas em alvenaria estrutural e light steel framing, é possível retirar as paredes sem resultar em danos para a estrutura. Nesse caso não, porque o light steel framing e a alvenaria estrutural, todos os elementos estão atuando ali, estão resistindo a algum tipo de esforço. Então sim, qualquer parede que a gente for retirar vai estar resultando em danos para a estrutura. Isso impede que eu refaça o cálculo, eu faça algum reforço em outras áreas para eu poder tirar para eu poder tirar essa parede? Não, mas vai estar gerando dano independente da parede que você for estar retirando. Todas estão recebendo algum tipo de carga e estão resistindo a alguma coisa. Então, essa questão também é falsa. Então, acabou aqui que a nossa única questão verdadeira seria a questão número 3. Então, nesse caso aqui, eu sei que para vocês embaralha lá, né? Não é exatamente essa sequência, mas então a resposta correta é apenas a alternativa 3 a verdadeira. Oi. É que aqui no caso, como eu estou tratando de alvenaria estrutural, eu acho que se encaixa um pouco mais pro light steel frame. Mas eu estou tratando da parte de alvenaria estrutural. Mesmo em estruturas ali que são construídas é, sem, não são de concreto armado, no caso, né? A gente vai ter a parte de alvenaria estrutural e a parte da alvenaria de vedação, dentro de uma mesma edificação. Quando eu estou tratando aqui só da parte de alvenaria estrutural, então tratando só das paredes estruturais, eu não posso estar retirando elas. Mas, na verdade, acho que consta. Acho que, como você mesmo falou, ele está tratando das paredes estruturais, né? Eu não sei qual parte do livro que está isso. É, não, ele está tratando aqui da alvenaria estrutural. Ah, tá, entendi. Não, exatamente como eu falei para vocês. Então, eu não quis dizer que você não pode fazer esse processo. Eu quis dizer que você não pode fazer esse processo sem resultar em danos para a estrutura. Dependente da parede que você for retirar, se for modificar alguma situação, vai estar gerando dano na estrutura. Obviamente não impede isso de você. Sim, eu não entendi. Sim, vai gerar danos, tanto você pode fazer recortes ali, desde que você não modifique aquela peça. Se você retirar, por exemplo, uma parede, tanto do last steel frame quanto da alvenaria estrutural ali, você vai estar gerando dano naquela estrutura. Você vai estar modificando toda a questão estrutural dela, todo o planejamento inicial, e você vai estar gerando então uma deformação naquela estrutura. Como eu disse, obviamente isso não impede de você refazer o cálculo e estar remediando aquela situação. Você pode estar fazendo reforço em outras áreas ali, mas o fato é que se você retirar uma parede, você vai estar invariavelmente estar gerando alguma situação que para qual a estrutura não foi descrita, né? Na verdade, você está me falando que você colou porque você está utilizando material de apoio na hora da prova.
Não, eu não quero nada, isso aí não tem nada a ver comigo, né. Eu acho que vocês estão fazendo direito e não engenharia, pessoal. Vocês sabem que tá errado. Tudo bem, eu vou olhar e vou tentar considerar essa questão, mas vocês sabem que tá errado. O importante é que vocês têm que entender, não é vocês lá, ah, porque eu vou contestar o professor e eu vou tornar a questão correta. Vocês sabem que a questão tá errada. O conceito ali que vocês estão vendo no livro, se vocês puderem me enviar. Tudo bem, mas é exatamente por isso que vocês têm uma aula. O livro de vocês, ele serve como base. Então, se vocês só precisassem ler o livro, não precisava de uma aula presencial, de uma aula virtual, seja do que for. O professor está dando uma aula para vocês exatamente para tirar essas dúvidas. Ah, a gente passou pela parte da alvenaria estrutural e ficou uma dúvida. Vocês têm que perguntar, vocês têm ali o professor disponível exatamente para isso vocês têm alguém na sala ali representando. Então, o livro está falho nessa parte. Exatamente isso. Você vai lá, vai conversar com o professor. Ah, professor, eu não entendi essa parte. Então, eu posso retirar uma parede? Eu não posso estar retirando uma parede? Então, vocês têm que ficar um pouco mais atentos para isso. Ah, a questão ficou um pouco vaga aqui na situação. Beleza, eu entendi o que vocês falaram, eu entendo ali, deveria estar paredes estruturais. Eu vou ver, eu acho que eu consigo considerar ainda essa questão para quem marcou errado. Errado não, quem marcou diferente, né? Mas vocês têm que ficar atentos a isso. Não é só porque está no livro de vocês, porque o livro é um pouco vago nessa parte, porque o livro poderia descrever um pouco melhor essa área. Vocês têm que falar para o professor. Professor, você falou aqui da parte de alvenaria estrutural, mas eu não entendi ainda, não entendi como que eu posso estar aplicando, eu não entendi, ficou uma parte muito inicial. Você pode aprofundar um pouquinho? Óbvio que eu posso. Na próxima aula, talvez eu traga uma informação a mais aí para vocês, pode estar auxiliando exatamente nisso. Eu sei, vocês também têm outras disciplinas ali que vão estar abrangendo tanto essa questão, outras também, mas também vocês podem estar perguntando, vocês têm exatamente essa liberdade, exatamente por isso que a gente pode estar, que a gente tem essa interação, né? Que teoricamente vocês podem estar trabalhando comigo. Sim, o material de vocês serve como apoio, é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, mesmo fora da aula, manda uma mensagem ali. Tem muita gente que manda mensagem para mim, professor, eu fiquei um pouco com dúvida disso. Geralmente eu respondo para a pessoa e eu trago também a resposta na outra aula. É, a maioria de vocês não pergunta, mas tem gente que pergunta e eu trago essa resposta. Então, eu não estou dizendo só para essa questão, beleza? Eu entendi o que faltou ali, no que eu deveria ter prestado um pouquinho mais atenção. Mas só dizendo, vocês podem fazer isso, vocês têm essa liberdade de estar trabalhando ali. Todo mundo tem, tanto o grupo do WhatsApp, vocês têm acesso ao meu WhatsApp pessoal. Pergunta, tira as dúvidas ali que vocês têm também. Eu sei que não é todo mundo ali que consegue ter todo o tempo do mundo para estar estudando, tanto em pré-aula quanto pós-aula.
Mas aproveitem essa liberdade que vocês têm ali. Eu, por exemplo, nunca tive contato com o professor. A minha aula de graduação, o professor chegava lá, terminou a aula e ia embora. No máximo mandava um e-mail e ele ia responder depois de 3 meses. Então, aproveitem essa liberdade que vocês têm ali de estar negociando, conversando com o professor. Não, sim, aham, entendi. É que o que eu quero dizer é que nessa situação, embora esteja faltando aqui, eu entendi, por exemplo, se fosse num concurso, alguma coisa, realmente seria alterada, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que sim, tirar a parede nesse caso, como a gente está tratando ali de uma alvenaria estrutural, ela geraria danos. Agora, não tratando da prova, só confirmando o conteúdo. Ela vai gerar danos para a estrutura, independente de qual parede seja ela. Seja uma parede ali que está segurando, está separando o banheiro, ela vai estar gerando dano sim. Não se preocupe com a prova, eu vou olhar isso aí melhor, com calma depois. Vou considerar então, no caso aqui, quem marcou também a alternativa D. É, mas então é só para estar confirmando ali, fixando o conteúdo com vocês, né? Então vamos lá, continuando aqui, que senão a gente não termina. É, a questão 3 aqui, tratando um pouquinho agora do Light Steel Frame. Acho que essa é uma questão um pouco mais tranquila. Então vamos lá. Nossa alternativa A, o que estava falando? Como a densidade do aço pode ser considerada elevada, a utilização do light steel frame implica no emprego de uma fundação com maior capacidade de suporte. Então, beleza. O aço aqui, ele realmente tem uma densidade maior. Só que, como eu falei para vocês, as chapas ali que a gente vai estar utilizando, a espessura dos nossos elementos, ela é muito pequena. Então, vai acabar resultando em uma estrutura muito mais leve que ainda consegue resistir às nossas cargas. Então, não, a fundação ela precisa de uma capacidade menor de suporte, por isso que está errado. Alternativa. Alternativa B. Como a steel frame utiliza elementos metálicos em sua composição, é inviável sua aplicação em ambientes potencialmente corrosivos. Novamente, isso não é verdade, porque a gente tem diversos métodos ali de proteção, até um método bem básico ali, que vai consistir basicamente na pintura de revestimento ali desses elementos, ela vai estar deixando muito mais resistente a ambientes corrosivos. E se fosse assim, por exemplo, se a gente não pudesse utilizar metal, não necessariamente lá steel frame, mas em estruturas em ambientes corrosivos, não existiriam, por exemplo, plataformas de petróleo que são construídas 90% ali de metal, pelo menos a parte estrutural. Então, sim, a gente pode estar utilizando, por isso que essa questão também ela está errada. Letra C. A utilização desse método construtivo não limita a flexibilidade do projeto arquitetônico ou a escolha do revestimento a ser empregado. Aqui sim está correta, porque como eu falei para vocês, a gente pode estar trabalhando ali com diversos tipos de montantes e elementos e fazendo uma composição da maneira que a gente quiser na utilização do Light Steel Frame. Então não vai estar limitando de maneira nenhuma o projeto arquitetônico. E como a gente está trabalhando com superfícies acabadas ali na parte de revestimento externo ou interno, a gente pode estar empregando qualquer tipo de revestimento, seja cerâmico, seja acabamento com reboco, com tinta. De qualquer forma, a gente pode estar trabalhando assim como na alvenaria convencional, por exemplo. Então a alternativa aqui C é a correta, mas só para a gente estar visualizando o que está errado nas outras. Então, visto que os elementos do de Light Steel Frame são produzidos industrialmente utilizando tecnologias avançadas e padronização, a matéria-prima empregada para sua confecção não necessita de controle de qualidade. Isso não é verdade, porque exatamente por ter um controle tecnológico muito avançado ali, a matéria-prima ela passa também por um controle de qualidade muito rigoroso. Então, todo o material que é utilizado para a confecção desses elementos tem que ser muito homogêneo e passa por um controle de qualidade muito intenso também. Então, também é falsa essa alternativa. Aqui, letra E. Geralmente, o custo inicial de uma edificação em light steel frame é menor do que uma edificação feita utilizando concreto armado convencional e tijolos cerâmicos. Novamente ela está errada porque, como eu falei para vocês, geralmente o custo de uma edificação com as mesmas proporções, com as mesmas dimensões ali,
comparativamente o light steel framing e o concreto convencional, principalmente aqui no Brasil, vai ser muito maior, porque a gente tem todo aquele gasto inicial ali com as peças metálicas e tudo mais, então vai gerar esse custo inicial que pode ser que para frente acabe sendo reduzido pelas economias com conforto térmico, acústico e tudo mais, mas inicialmente aqui o custo do light steel framing é um pouquinho maior, pelo menos, do que o do concreto armado convencional. Então, beleza. Nossa questão 4. Com suas palavras, descreva quais são as principais vantagens e desvantagens da utilização de estruturas em concreto pré-moldado quando comparadas a estruturas confeccionadas com utilização de concreto moldado em loco. Aqui eu aceitei praticamente tudo que vocês colocaram. Como eu não defini um número específico ali de quantas vantagens e quantas desvantagens vocês podiam estar utilizando, considerei tudo que vocês colocaram. Então, o que vocês poderiam estar colocando? Aqui só para vocês terem uma noção. É, concreto moldado em loco ali, então a gente vai ter uma maior flexibilidade possível para estar utilizando. A gente pode estar utilizando uma mão de obra um pouquinho menos qualificada, a gente não precisa que seja uma equipe específica ali para estar trabalhando com aquela situação. Principalmente aqui no Brasil a gente tem mão de obra muito capaz, ela está trabalhando com concreto armado moldado em loco de uma maneira bem eficiente. Desvantagens. Geralmente eu tenho maior desperdício na minha obra, a qualidade final geralmente não é exatamente igual ao do concreto pré-moldado. Então tem diversas coisas que vocês podiam estar trabalhando. Concreto pré-moldado, umas vantagens ali. Estou produzindo fora de obra, então eu consigo ter desde um controle de qualidade maior, como também um tempo de execução reduzido. Então acaba sendo bem interessante. Eu não dependo das condições climáticas ali, então dependendo se está chovendo, se não está chovendo, se eu tenho água, se não tem água, eu posso ter os meus elementos levados para a obra de qualquer forma. E as desvantagens então são geralmente o custo um pouquinho mais elevado e a demanda por equipamentos que podem estar gerando então alguns custos a maiores ali para minha obra, porque eu tenho que estar deslocando talvez um guindaste, alguma coisa nesse sentido, para posicionar os elementos no local adequado. Então, tem várias outras coisas também que vocês colocaram, eu considerei, desde que esteja dentro do coerente ali, né, do que vocês podem estar trabalhando, mas então essa questão também é relativamente simples. Questão 5. Aqui eu coloquei até a menor nota porque eu queria uma resposta bem simples. Tem muita gente que avançou bem mais no assunto, e claro que está certo também, mas então vamos lá. Para verificar as condições de isolamento térmico em um condomínio de apartamentos de quatro pavimentos, desculpa, faltou um S aqui, de 4 pavimentos com 4 unidades por pavimento, quais critérios devem ser observados na seleção de unidades básicas de avaliação? O que eu queria aqui era uma resposta bem simples, que seria basicamente ali, como é um prédio, só coloquei 4 ali, 4 pavimentos, tudo mais, só para dizer que é um prédinho, então eu queria que vocês falassem, tem que ser selecionada a unidade no último pavimento e a unidade que vai estar com a face mais exposta ao sol por o maior tempo possível. Então qualquer resposta nesse sentido seria o 100%. Obviamente quem falou isso e mais coisas também tirou 100%, só que não necessariamente precisava. Mas aqui só uma resposta bem simples, nesse sentido já estava suficiente. Aqui então, nossa questão 6. Aqui era uma questão de relacionar. Aqui também tem mais um probleminha que eu também já verifiquei, mas esse já foi considerado na prova de vocês. Eu já falo um pouquinho mais pra frente, na última alternativa. Mas vamos lá. Então era para associar o método construtivo com a frase. Então a primeira frase aqui. Processo de construção em que são utilizados elementos denominados montantes, fabricados em madeira de reflorestamento, que funcionam em conjunto e resistem às cargas solicitantes na edificação. Então essa é bem simples, é o único que utiliza madeira ali como para resistir às cargas seria o nosso wood frame. Então aqui a letra B. Aqui, segunda frase. A alvenaria que pode ser realizada com utilização de blocos cerâmicos ou de concreto que tem a função de vedação e isolamento da estrutura do meio externo, além de resistir aos esforços estruturais. Então, aqui, no caso, seria a alvenaria estrutural, porque estou falando que ela está resistindo, além de estar fazendo a vedação, ela está resistindo aos esforços. E é uma alvenaria, então não pode encaixar os outros modelos construtivos. Então, aqui seria a letra D.
Próxima frase. Sistema construtivo que utiliza perfis metálicos, geralmente de aço galvanizado, que são projetados de modo a trabalhar em conjunto e resistir aos esforços de modo a garantir o pleno funcionamento da edificação. Então aqui, de maneira bem simples, vai ser o Light Steel Frame, porque ele está falando aqui que está utilizando perfis metálicos, geralmente de aço galvanizado. Então é bem característico do Light Steel Frame. Então a letra A. Tipo de sistema construtivo em que são empregados elementos produzidos e moldados no local da obra, formando um esqueleto resistente da edificação. Então aqui, entre as opções que a gente tem, o único material construtivo que é moldado na obra seria o nosso concreto armado moldado em loco. Então, alternativa F. Próxima alternativa. Modelo de alvenaria que não é dimensionada para resistir esforços além do seu peso próprio, tendo como função, a principal função pelo menos, o isolamento do meio externo e a divisão entre os ambientes, sendo necessária a utilização de vigas e pilares como componentes estruturais. Então, nesse caso aqui, aqui eu falei vigas e pilares como elementos estruturais, não necessariamente de concreto armado, eu posso trabalhar com outras situações metálicas e tudo mais, mas a questão não abrangeu isso no caso, mas seria então uma alvenaria de vedação, porque a única função dela é fazer o isolamento ali dos ambientes do meio externo e interno. Então, é a alternativa C. Próxima frase. Sistema de construção em que são utilizados Sistema de construção em que são utilizados elementos estruturais de concreto armado que são confeccionados fora do local de obra. Então aqui no caso, como são elementos de concreto armado, concreto pré-fabricado, que é realizado fora do local da edificação. Próxima frase. Método construtivo que permite o preenchimento das paredes com materiais isolantes, como lã de rocha ou lã de vidro, e cujos montantes apresentam alto grau de padronização e homogeneidade. Aqui poderia ter alguma dúvida entre o wood framing e o light steel framing, mas a questão fala que os materiais eles têm um alto grau de homogeneização e, além disso, ele tem uma padronização muito elevada. Embora na madeira a gente sempre busque as peças mais parecidas possíveis, a gente sempre vai ter aquelas diferenças ali que estão relacionadas às diferentes árvores que foram coletadas e tudo mais. Então, o grande grau de homogeneidade que a gente vai ter, a gente só vai conseguir obter por light steel frame, onde a gente pode garantir com certeza que uma peça com um grau de confiança muito elevado ali, é exatamente igual a outra. Então, diferente do wood frame, aqui só encaixaria o light steel frame. Próxima frase e última aqui. Aqui que deu um probleminha, que a frase também ficou um pouco genérica, mas eu considerei todas as alternativas que vocês colocaram. Então, o método construtivo mais empregado atualmente no Brasil, pela grande disponibilidade de mão de obra e grande versatilidade. Aqui variaram as respostas entre alvenaria estrutural, alvenaria de vedação e concreto armado moldado em loco. Então eu considerei todas essas alternativas ali para vocês, até porque eu não especifiquei se eu estava tratando da parte estrutural, se eu estava tratando da parte de vedação, alguma coisa nesse sentido. Então aqui não se preocupe, todo mundo ganhou a nota nesse quesito. Só quem colocou, por exemplo, o Last Frame aqui não posso estar considerando, né? Porque não está sendo enquadrado aqui nessa frase. Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar, contestar alguma coisa, podem ficar à vontade, podem interromper aqui novamente. Não se preocupe, eu não fiquei chateado nada com o que vocês falaram, só tava discutindo um pouquinho com vocês. Pode falar. Aqui, é que a própria madeira, quando a gente trabalha com o elemento madeira, dentro de uma mesma peça ela nunca vai ser homogênea. Exatamente por ela ser um material vivo ali, basicamente, a construção dela não é homogênea. Então, quando a gente trabalha ali, obviamente eu não entrei aqui nessa parte, mas quando a gente trabalha com madeira ali, a gente sempre trabalha com coeficientes de segurança muito maiores do que com aço. Exatamente porque a gente não consegue garantir que duas peças vão ser iguais. Mesmo lá nos Estados Unidos, onde a gente tem uma padronização
ainda relativamente maior do que aqui no Brasil, a gente não consegue garantir que os elementos são iguais entre si. A gente sempre vai ter, por exemplo, lascas ali da madeira e cortes que são um pouquinho diferentes. Então, embora a gente consiga ali estar utilizando a madeira, a gente considere ela como tratamento, vai ser um material, claro, de qualidade, mas a gente ainda não consegue chamar ela de homogênea, a gente não consegue atribuir essa característica para ela. Aham. Sim, sim, é por isso que eu falei, tipo, que eles apresentam um alto grau. Eu não falei que eles são completamente homogêneos, sabe? Aqui, quando a gente tá trabalhando, claro que microscopicamente vai ter muita diferença ali. Vai ter, inclusive, entendi. Sim. É que eu acho que você foi muito pra parte bem específica, sabe? Aqui a gente tá trabalhando como. Aham. Não, sim, sim. Não, só para confirmar o que você está falando, eu acho que o que você falou, obviamente, está muito correto. Só que quando a gente está trabalhando ali com a parte microscópica, sim, vai ter muita diferença. Até eu vou mostrar um pouquinho na aula para vocês ali. Existem diferenças microscópicas. Basicamente, nenhum material nunca na natureza, microscopicamente, pelo menos, vai ter 100% de homogeneidade. Aqui eu coloquei um alto grau de padronização e homogeneidade, principalmente porque a gente está trabalhando com elemento estrutural. Então a gente está trabalhando com peças ali, vamos supor uma viga, um pilar. Então a gente não entrou no conceito de microscopia. O que eu quis dizer que com padronização e homogeneidade, dentro da nossa questão aqui, que a gente está trabalhando de métodos construtivos, são dos elementos. Então, basicamente eu estou falando que quando eu estou construindo ali e eu vou pegar duas peças de aço, eu posso falar que elas são estruturalmente iguais, sabe? Isso, exatamente. Exatamente. Acho que você foi para você tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre isso, você complicou um pouco mais a questão, sabe? Então vamos lá, questão 7 aqui. Então, com o objetivo de aproveitar a iluminação natural, podemos utilizar dois métodos principais, aqui na imagem A e na imagem B, e para citar o método, o nome relativo a cada método e os pontos positivos e negativos de cada um. Novamente aqui eu não falei um número específico, então eu considerei praticamente tudo que vocês colocaram ali, a quantidade pelo menos, né? Vou aceitar aqui. Então vamos lá. Aqui também eu queria uma resposta bem simples. Queria basicamente que vocês trabalhassem aqui. Quando a gente já viu lá na nossa aula, a gente trabalhou com dois métodos de aproveitamento da iluminação natural, que é a iluminação natural lateral e a iluminação natural zenital. Então aqui vocês conseguem observar que ela está vindo da superfície e não da parte lateral. Então essa seria a primeira etapa ali da resposta. Só a iluminação lateral e a iluminação zenital já tem metade da nota. Ah, quais que são os pontos positivos e negativos de cada um? Então, o positivo aqui da lateral é o mais comum, então é muito mais fácil de estar aplicando. A gente tem uma sensação de estética ali mais convencional, então pode estar agradando um pouquinho mais aos olhos ali, a gente consegue observar uma janela na parede. Aqui, qualquer conceito que vocês estivessem utilizando, principalmente tratando de conforto, alguma coisa assim, se vocês explicaram de maneira adequada, tá beleza. Pontos negativos, então. A gente não consegue uma homogeneidade muito grande no nosso ambiente, então isso pode estar tá relacionado, tá sim relacionado com essa iluminação, não, eu falei pode, mas ela está relacionada com esse tipo de iluminação, exatamente porque a gente vai ter uma fonte aqui de iluminação lateral, e aqui, por exemplo, nessa parede não tem, então a gente vai ter essa diferenciação ali no ambiente. Para a iluminação zenital, qual que é a vantagem? Exatamente o oposto da desvantagem da lateral. A gente consegue uma homogeneidade muito maior aqui no nosso ambiente, então essa sensação de espalhamento da luz, a gente consegue
essa sensação de iluminação igual ali em todo o nosso ambiente. Desvantagens. A gente tem que estar modificando toda a parte de cobertura da edificação, tem que estar sendo adaptada ali para estar construindo esse método construtivo, e pode estar alterando os quesitos térmicos também e acústicos também, exatamente por isso, porque a gente está modificando ali as características do nosso telhado. Tem várias coisas que vocês colocaram também, eu considerei praticamente todos ali, desde que, claro, com a coerência da questão, né? Mas essa questão, principalmente na correção ali, foi bem tranquila para vocês. Ninguém tirou nota baixa nela. Vamos lá, questão 8, tá quase acabando aqui. A escolha do tipo e distribuição das lâmpadas, luminárias de umidificação devem ser realizadas utilizando as definições técnicas partindo de um profissional, sendo uma etapa essencial para garantir o conforto lumínico da umidificação. Nesse respeito, julgo os itens a seguir. Então vamos lá. Vamos avaliar a primeira alternativa que a gente tem. A fim de tornar um ambiente mais produtivo, deve-se utilizar lâmpadas com temperatura de cor mais baixa, as cores frias, que induzem a um estado maior de atenção ao usuário. Aqui não, aqui na verdade está invertido o conceito. A gente está induzindo a um estado de maior tensão, a gente precisa de cores mais frias, só que a temperatura de cor é mais elevada. Então, eu repeti várias vezes para vocês na aula que aqui o conceito de temperatura de cor e se a cor é fria ou quente é invertido. Então, você tinha que estar atento nessa situação aqui. Para essa frase estar verdadeiro, o que a gente precisava ter? Aqui, temperatura de cor mais elevada, as cores frias que induzem a um estado de maior tensão do usuário. Aí ela estaria correta, mas nessa situação, então, ela é falsa. Segunda questão, a distribuição dos interruptores em um determinado cômodo é indiferente para o formato do recinto, podendo ser colocados aleatoriamente, devendo sempre inserir a maior quantidade possível de modo a dificultar a utilização. Até aqui poderia até estar sendo considerado correto, não necessariamente a gente precisa estar inserindo a maior quantidade possível, isso não, obviamente não quer dizer que vai estar mais confortável, mas está falando para dificultar a utilização, então frase é errada, falsa. Terceira, a temperatura de cor de uma determinada lâmpada é dada em Kelvin, e, de uma maneira geral, quanto menor a temperatura de cor, mais fria e mais próxima do azul. Aqui novamente, quanto maior a temperatura de cor, mais fria e mais próxima do azul. Também está invertido aqui. Aqui, a frase 4. O índice de reprodução da cor está relacionado diretamente com a fidelidade da cor reproduzida por determinado tipo de iluminação e varia de 0 a 100, sendo o valor de 100 o menos fiel possível. Aqui só essa parte está falsa, ou a frase está invertida, na verdade. O valor de 0 é o menos fiel possível, tá? Passei, acho que foi uma das últimas aulas para vocês lá, o índice de reprodução de cor. Então aqui no caso seria a alternativa E, nenhuma alternativa está correta. E a questão 9, a questão final, tratando um pouquinho então da questão de isolamento acústico, uma questão um pouco mais tranquila. Então era para vocês completarem a frase aqui com a alternativa correta. Então vamos lá. Como é virtualmente impossível a reflexão completa das ondas sonoras em uma parede, parte da energia sonora incidente é absorvida pelo material constituinte da parede. Quando o revestimento da parede é, então, liso, e a primeira resposta seria liso, as ondas sonoras são mais refletidas. Por que com um revestimento então mais liso vai ser mais refletido? Então, se vocês lembram lá na nossa aula, uma parede rugosa ou uma parede com poros ali na superfície, seja a respeito do material ou do revestimento dela, ela vai dificultar aquela reflexão das ondas sonoras. Então, basicamente, não é exatamente um raio, mas imagine um raiozinho. Então, você vai incidir numa superfície que é toda porosa, tem um monte de deformação ali, ele não vai conseguir ser refletido de uma maneira 100% eficiente. Então, ele vai um pouquinho para um lado, outra parte vai para outro. Ele vai acabar se dissipando de uma maneira bem mais intensa do que uma superfície lisa. Então, uma superfície lisa, vai o raiozinho ali com uma determinada inclinação, vai sair com aquela mesma inclinação. Então, não tem essa deformação ali, ele vai ser refletido de uma maneira bem mais intensa, que vai gerar então um aumento aqui no tempo de reverberação do som, porque eu estou refletindo as ondas ali, elas vão ser refletidas e vão continuar refletindo nas outras paredes e vão ficar por um período maior de tempo naquele ambiente. Então, continuando a nossa frase, porém, quando o revestimento das paredes é constituído de um material, então, com baixa densidade,
material de baixa densidade, então é um material mais poroso ali, é só vocês lembrarem, por exemplo, de uma espuma, de uma lã de vidro, uma lã de rocha, a absorção do som é mais eficiente. Então, esses materiais eles são isolantes, então eles conseguem estar absorvendo aquele som, diminuindo a reflexão deles no ambiente, então vai estar contribuindo para o conforto acústico. Então, nesse caso aqui, seria a alternativa C, para vocês mudava lá. Nessa resposta, então, a sequência seria liso, aumento, baixa e mais. Acho que essa aqui quase todo mundo acertou, era bem tranquilo. Então, pessoal, tem mais alguma dúvida a respeito da prova aqui que vocês querem estar tratando? Oi. Eu não sei se é o seu caso, mas tem algumas atividades que como o pessoal entra atrasado, né, ela entra como retificação, daí eu preciso da aprovação da coordenação. Talvez esse seja o seu caso. Eu verifico agora depois da aula, se quiser ficar um pouquinho. Aham. Aham. Não, pode deixar. Aham, a gente já vê agora no final da aula, mas. Aham. Não precisa, pode deixar, eu verifico, eu sei o seu nome ali. Aham, as outras pessoas que também tiverem com algum problema assim podem encaminhar. Que daí eu já verifico como que tá a situação, se tá só aguardando a aprovação ou se deu algum problema mesmo. Aham, beleza. Então aqui, pessoal, só confirmando pra vocês. Oi. Não, é que quando o pessoal aqui entra atrasado, quando eu lanço a nota, ela não entra automaticamente, ela entra como uma retificação, então o coordenador precisa aprovar. Geralmente é o coordenador da disciplina, que é no caso da engenharia, né? Isso, é que não é nem a questão do prazo, é que quando a gente faz o lançamento ali, os professores, o lançamento é completo. Então pode acontecer que depois, por exemplo, um aluno que entrou depois na disciplina, o coordenador adiciona ele e entra para os professores como se fosse uma retificação. Então, depois a gente tem que ir lá modificar a nota e pede uma retificação, sabe? É um processo um pouquinho mais burocrático, mas ele geralmente já está lançado, sabe? Eu tenho algumas retificações. Aham. Só para vocês terem uma noção, só para essa disciplina, em cada uma das atividades eu fiz 14 retificações essa semana, então acho que não foram todas aprovadas ainda pela coordenação. Então a gente teve 4 atividades, são 14 retificações em cada atividade, então acho que o coordenador ainda não teve tempo para aprovar todas. Mas não se preocupem, vai entrar de qualquer forma lá para vocês. Então aqui só reafirmando a questão, eu entendi o que vocês falaram aqui. Eu realmente não tinha prestado atenção no conceito de paredes estruturais aqui. Mas eu vou ver quem que marcou essa alternativa, vou considerar ela também. Talvez a nota demore um pouquinho para entrar, exatamente porque vai entrar no conceito de retificação ali. Mas não se preocupem, eu entendi o que vocês falaram. Foi bom que vocês falaram, até porque eu não tinha me tocado disso. Mas é só para firmar o conceito para vocês ali. Eu não estava discutindo se tá certo ou não a questão, era só o conceito, eu queria que vocês tivessem ele em mente. Então, beleza.
aqui terminou a nossa revisão da prova. Se alguém quiser as questões de múltipla escolha, então não tem, eu não consigo atribuir nota parcial. Mas se alguém quiser ver quanto que tirou nas questões abertas aqui, só fala comigo, eu envio ali para vocês. Eu não vou enviar em grupo, nada, porque eu não posso estar exibindo a nota das outras pessoas, né? Mas individualmente eu posso estar enviando para vocês ali. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre quanto tirou e tudo mais. Então, pessoal, na verdade, eu ia passar ainda, começar aqui a parte de defeitos em estruturas de aço, mas eu acho que eu vou deixar para nossa próxima aula, não tem como começar ali em 10 minutos, não faz sentido ficar com a matéria toda cortada. Então, eu vou deixar, se vocês quiserem tirar alguma dúvida relacionada a outras matérias aqui, mas então a aula basicamente já vou finalizar por aqui. Se quiserem só algum questionamento, alguma coisa, podem ficar à vontade. Oi. Aham. Ah, que bom.